Oi pessoal, aqui é a Lolita e esse é o Meditando e Sonhando, a sua meditação terapêutica. Bem, se você está fazendo essa meditação para dormir ou para se sentir mais relaxado, eu aconselho que você não esteja dirigindo ou fazendo qualquer atividade perigosa, porque você provavelmente irá ficar sonolento. É aconselhável também que você esteja em um lugar silencioso, sozinho, onde possa se concentrar na meditação. Se possível, use fones de ouvido também, para uma melhor experiência. Bem, pessoal, o vídeo de hoje é para despertar a sua criatividade. Então, aconselho que você se deite ou se sente em uma posição confortável. Se você já fez isso, vamos começar com a nossa fase de relaxamento. Muito bem. Feche seus olhos e sinta seu corpo confortável. Isso. Agora, vamos se concentrar na respiração. Preciso que você inspire e expire mais profundamente, sentindo seu pulmão se enchendo e se esvaziando. E também se concentre em fazer uma inspiração e expiração mais longa. Vamos tentar? Inspire, segure o ar e expire. Muito bem. Inspire novamente, segure o ar e expire. Muito bem. Inspire, segure o ar e expire. Continue fazendo, agora no seu ritmo. O importante é que você se concentre na sua respiração. Muito bem. Continue se concentrando na respiração. Muito bem. Agora, volte a sua atenção para seus olhos. A sua pálpebra deve ficar pesada. Então, irei fazer uma contagem regressiva, de 20 a 1. E nesse tempo, cada número que eu disser, você deve sentir a sua pálpebra mais pesada, como se você estivesse fechando seus olhos que já estão fechados. Pois vamos começar? 20, 19, 18, 17, 16, 15, 14, 13, 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Muito bem. Os seus olhos já estão tão pesados que você sequer consegue os abrir. Muito bem. Você executou com perfeição. Agora, vamos para a fase de relaxamento do seu corpo. Aconselho que esteja deitado, mas se não estiver, siga se concentrando na parte do seu corpo que está apoiada. Então, se você está deitado, sinta o seu corpo afundando no macio do colchão. Ele fica tão pesado que começa a afundar no colchão. Muito bem. Você sente todo o seu corpo. Sente as pontas dos dedos, sente os seus pés, seus ombros
que agora estão ficando menos tensos. Muito bem. Você repara que o seu corpo está aos poucos ficando mais relaxado. E tudo isso é muito bom para nossa meditação. Muito bem. Muito bem. Continue focando em parte por parte do seu corpo que está apoiado na cama e que agora vai ficando mais pesado. Muito bem. Continue. Agora que você está mais relaxado, vamos voltar a sua concentração à respiração. Dessa vez, você fará no seu ritmo, desde o início. Muito bem. Se concentre na sua respiração. Irei te dar um tempo e você deve unicamente se concentrar nela. Como se o seu corpo ficasse mais leve, mais relaxado, cada vez que o ar entrasse e saísse. Essa é a sensação que você deve ter. Então vamos começar? Se você está pronto, foque a sua atenção na respiração a partir de agora. Muito bem. Você foi muito bem em se concentrar na sua respiração. É muito difícil acalmar a nossa mente. Então, toda vez que nos concentramos em algo, estamos ajudando a nossa mente a se esvaziar um pouco, a perder o seu foco coletivo e a se concentrar em algo que seja bom pra gente. Tanto que a gente respira mal. A gente faz tudo de maneira tão natural, mas ao mesmo tempo começa a fazer errado. Ficar tenso, estressado. Isso porque não temos tempo para fazer 1 minuto de silêncio. Bem, agora que você está mais relaxado, vamos para a parte de relaxamento da sua mente, o que é tão importante quanto o relaxamento do seu corpo. Então, vamos lá. A primeira coisa que você tem que fazer é imaginar um lugar onde você se sinta bem, confortável, e então começar a visualizar as coisas nesse lugar. Não precisa ter sentido ou ser um lugar que você já viu. Pode ser um lugar que você está criando agora. O importante é que você se atente aos detalhes e se sinta imerso nesse lugar. Então você deve sentir se está ventando, chovendo, se está calor. Você deve sentir o cheiro que as flores exalam e também observar as nuvens no céu, o gramado, as árvores, como é esse lugar. Se é um lugar fechado, como é essa construção, o que tem nesse lugar. Você deve se atentar a tudo, a cada mínimo detalhe. Pense que esse é um lugar da sua mente que você visita toda vez que medita. Então, é importante que esse lugar seja realmente muito confortável e relaxante. Se você está conseguindo imaginar as coisas, está indo muito bem. Se você está com dificuldade, não tem problema. Essa meditação é justamente para despertar a sua criatividade, então não se prenda em se culpar. Essa é apenas a fase de relaxamento. Se conseguiu relaxar, então você foi muito bem na primeira fase.
que é sobre o relaxamento. Agora, vamos falar um pouquinho sobre a criatividade, antes de falar sobre a despertar. Bem, por que eu falo sobre despertar? Todos temos criatividade, menos praticada, mais natural e mais trabalhada. Há diversas dela. O importante é que você saiba que ela existe dentro de você. E se você não a reconhece, não a usa, cada vez mais você se acostuma a existir e a viver sem a presença dela. Mas ela está ali, para você. Então basta você começar a procurar e a praticar a sua criatividade. É assim que você a desperta. Então, se você é uma pessoa que tem bastante dificuldade em criatividade, esse é um áudio que pode ajudar. Mas saiba que ele não vai resolver o seu problema se você também não se exercitar fora da meditação. A criatividade deve ser exercitada a todo momento, em todas as oportunidades possíveis. Então, essa meditação é só o começo do despertar da sua criatividade. Eu espero ajudar você com esse vídeo. Espero que atinja o seu propósito se você está usando esse despertar para ter mais criatividade no trabalho, ter mais criatividade em projetos, ou até mesmo como pessoa, ser uma pessoa mais criativa. Bem, quando pensamos em criatividade, logo ligamos aos artistas. Pois bem, é verdade, todo artista tem que executar muito bem a sua criatividade. Então, vamos ensinar você a ser um artista também. Eu digo nós ensinar você e o seu eu consciente que está meditando. Vai ensinar o seu eu inconsciente que você pode realmente ser criativo. Uma das primeiras coisas que prejudica imensamente a criatividade é quando você está preso à perfeição e à exatidão. Ou seja, quando você quer fazer algo perfeito, você se limita a criar, porque você pensa que só vai conseguir fazer se for perfeito. Mas a criatividade não tem que ser perfeita, nem racional, nem fazer sentido. Então, o que acontece é que você se limita. Você não consegue criar, porque não vê a linha de raciocínio da sua criação. Então, é muito importante que você comece a entender esses bloqueios. É a única maneira de você o superar, dando o primeiro passo para reconhecer. Então, agora, reconheça que você se limita muitas vezes por tentar achar lógica em tudo, por ser um ser lógico, e não que isso seja ruim, ou talvez esse não seja realmente o seu maior bloqueio, mas digamos que seja uma coisa que vale a pena você se perguntar: eu sou uma pessoa que estou procurando lógica em tudo, e por isso estou tentando também fazer tudo de forma perfeita e acabo nunca começando? Outra coisa que o limita é você mesmo dizer que não tem criatividade. A criatividade é o ato de criar, e todos nós humanos temos o dom para criar. Então, alguns preferem apenas reproduzir o que já foi criado, mas outros realmente se dão ao prazer de criar. E é isso que você tem que fazer: começar a criar de poucas coisas para maiores. Então, você tem que primeiro treinar o seu pensamento, dizer a você mesmo que você é capaz. Se você não acredita, então você não será capaz, não só de não criar, mas não será capaz de nada. Você tem que ser a primeira pessoa a acreditar em si mesmo. Então, diga para você mesmo agora: eu sou criativo. Repita comigo: eu sou criativo, eu sou criativa. É um passo muito importante aceitar que a criatividade está aí dentro e que agora você irá despertar. Bem,
vamos começar com alguns exercícios nessa meditação. Agora, eu quero que você comece a pensar. Pode ser que você esteja em um belo jardim, mas dessa vez eu irei descrever a você que a primeira fase vai ser você criar e imaginar a partir do que eu digo e não do que você pensa. Dessa vez, vai existir nesse lugar tudo o que eu disser e você vai ter que tentar observar e imaginar com o máximo de detalhes possíveis. Pois bem, vamos começar. O jardim que você está fica um pouco antes de um aglomerado de montanhas. Isso mesmo, você consegue ver o sol através das montanhas, mas nada mais, porque as montanhas são altas e tampam a sua visão. Então, a visão neste jardim é limitada até chegar às montanhas. Essas montanhas, bem, elas não estão tão longe de você. E nesse jardim, a grama já está um pouco alta. Não há ninguém cuidando dela. Então, quando você anda, passo a passo, e eu peço para que você não só a visualize, mas sinta a grama tocar os seus pés, como se você estivesse andando descalço, numa grama mais alta do que o comum. Bem, ela faz com que a sua pele coce um pouco, porque ela está grande. Você percebe que vai precisar cuidar desse lugar. Você começa a andar mais um pouco, e como está quente, você percebe que está quase suando. Realmente o sol está alto, e agora é um momento bastante conveniente para achar uma árvore. Então você percebe que não muito longe dali tem uma grande árvore. Ela é realmente grande, não como as outras que você já viu. Ela deve ter pelo menos uns 20 metros de altura. Ela é grande, bem grande, e as suas folhas são roxas, como um roxo escuro, meio fosco. Tem uma certa diferença das folhas que você já viu anteriormente. O seu formato também, o seu formato parece um pouco mais redondo do que o comum. Mas você acha bonito, e quando chega perto, percebe que vai ser bastante eficaz com relação à sombra. Então você resolve descansar embaixo dessa árvore. Agora, você percebe que está escutando um latido, não muito longe. Parece que tem um cachorro. O seu latido é um pouco fino, deve ser um filhote. Então, você olha para o lado e percebe que está se aproximando de um cachorro. A princípio você se assusta, pois não tem nada para se defender se aquele cachorro o atacar. Mas percebe que ele chega com calma e também está receioso com relação a você. Então, ele para, bem ali, e fica olhando para você. Você se levanta e se aproxima do cachorro. Como ele é fofo! Ele deixou que você o tocasse, e o seu pelo é macio, ainda que esteja um pouco sujo da grama que provavelmente rolou há pouco. Mas ele, assim, é muito fofo. E você resolve que vai ficar com esse cachorro por enquanto. Afinal de contas, você também está perdido com ele. Bem, você percebe que acabou cochilando. E então abre os olhos, vê que o cachorro ainda está com você e que já se passaram algumas horas. Você está sonolento, seu corpo cansado e você gostaria de dormir mais. Mas se aproxima uma grande tempestade. Então você sabe que não vai ser eficaz ficar ali. Se levanta, pega o cachorro que ainda está sonolento e corre em direção à floresta que não está muito longe.
você vai mais rápido. E quando corre, quero que sinta o vento batendo em seu rosto, a grama, que também está grande, passando sobre as suas pernas. E também sinta o cansaço de correr. E também o peso do cachorro que você está carregando. Eu sei que está pensando, são muitas coisas para imaginar. Mexe com tantos sentidos e envolve tantos detalhes. Mas sabe, esse é o fundamental. Você fez um exercício difícil. Eu não comecei pelo exercício mais fácil. Não, eu comecei pelo difícil, porque para despertar a criatividade, o seu primeiro teste foi a vontade. Não tem como você fazer algo sem vontade. Então, se você tem vontade e fez esse exercício, mesmo que não tão bem sucedido, bem, você foi uma pessoa que se pôs a fazê-lo, ainda que difícil. Agora, saiba que a criatividade começa quando você começa a imaginar as coisas de uma forma que você não precise ver, nem sentido e nem vê-las realmente, senti-las realmente para entender. Você só consegue criar a partir do momento que você entende o conceito da criação. Nem tudo tem que ter sentido e nem tudo tem que ser provado para você que faz sentido ou que existe. Então, é a partir daí que você abre um certo bloqueio que você tem de achar que as coisas têm que seguir um padrão, têm que ser comprovadas. Isso é eficiente no campo das exatas, mas quando você quer criar, você tem que se despir dessas coisas. Você tem que se concentrar agora em acreditar que tudo é possível. Então, eu quero que você imagine um céu, mas não como o céu que você vê daqui da Terra. Imagine. Agora vamos para esse exercício que vai ser um pouco mais da sua parte. Está bem? Quero que você olhe para o céu e perceba que ele não é como nós. Ele tem nuvens de outras cores. Escolha uma cor, não importa a cor. Você irá olhar e perceber que elas podem ter qualquer cor. E se você quiser mudar, não tem problema, pode escolher uma e depois outra. E se quiser que não tenha nuvens, ou que tenha nuvens de várias cores, tudo bem. Eu não disse para você se podia ter mais de uma, quantas, em que formato. Essa é a questão da criatividade. É que você tem que se perguntar qual é o limite. Eu disse para que você pensasse no céu e em nuvens, mas eu não disse, você pode pensar na ausência dela. Você pode pensar em vários formatos, quantidades. E isso é o primeiro passo para exercitar o seu dom de criar. Então, agora observe que você vê algumas estrelas, mas elas não estão tão longe quanto como estão aqui da Terra. Você consegue ver mais perto. Algumas tão grandes quanto o Sol e tão perto como a Lua. Então você já imagina o quão grandes são essas estrelas. Como elas são? Não importa. Agora tudo é questão da sua criatividade. As imagine como quiser. Não se prenda a nenhuma questão racional. Elas podem ser de qualquer cor, tamanho, formato. Não importa. As crie agora. Bem, então você para de olhar para o céu e observa a sua volta. Percebe que está numa cidade moderna. Você pode estar por volta dos anos 3000. Imagine que tipo de tecnologia teria lá agora. Talvez uma que nem podemos imaginar, com a maior criatividade do mundo. Mas vamos pensar que você consiga imaginar a tecnologia que lá existe. Vamos só imaginar assim. Então, eu quero que você pense em que tipo de casas tem. Não se prenda às casas dos filmes modernos. Não é isso que eu estou querendo dizer. Porque é bem provável que não seja assim o futuro.
comece a imaginar casas diferentes, feitas de outros materiais, outros formatos, talvez casas tão finas quanto uma porta e tão longas quanto um prédio. Sei que não faz sentido, mas pare de procurar o sentido. Apenas imagine. Imagine casas redondas, casas divididas. Então, imagine casas das mais diversas formas, cores. Imagine uma mistura de cores que você nunca viu antes. E também ruas diferentes. Talvez essas ruas não sejam mais feitas do mesmo material. Talvez os carros não sejam mais carros a essa altura. Conseguiu imaginar? É realmente difícil. É difícil quando envolve algo que você não está habituado a ver, algo que você não consegue ver o sentido racional. Pois bem, esse foi um exercício e tanto, principalmente o fato de você estar aqui e ouvir esse áudio até o final. Então, esse foi o primeiro passo. Eu pretendo trazer outros vídeos sobre criatividade, porque é bem provável que esse seja só o começo do despertar da sua criatividade. Você, quando despertar, vai precisar a desenvolver, a treinar e a exercitar frequentemente, para então lapidar. Há muitos passos e eu posso trazer isso em meditação. Lembrando que quem faz tudo é você, quando aceita que pode mudar e quando decide que quer mudar. Se você ouviu esse áudio até aqui, eu agradeço. Se não dormiu e não tem essa intenção, peço para que se inscreva e continue acompanhando o conteúdo. Se você já é inscrito, eu desejo uma boa noite ou um bom dia. Não sei a que horário está ouvindo essa meditação. Se você está ouvindo ela para dormir, para relaxar, então bem, vamos fazer uma fase de relaxamento final para que você consiga dormir. Está bem? Então, se concentre na sua respiração. Muito bem. Volte a sua atenção para o corpo, que está pesado, relaxado, tão pesado e relaxado que você não consegue se levantar ou se mover. Então, percebe que as suas pálpebras também ficaram todo esse tempo pesadas e adormecidas, e que isso tudo foi também muito relaxante. Então, agora, concentre-se na sua respiração. Muito bem. Inspire e expire no seu ritmo e na sua intensidade. O importante é que você foque totalmente a sua atenção nela, para que assim consiga manter a sua mente quieta, manter a sua mente concentrada, livrando então você das preocupações. Se permita novamente esse tempo para se concentrar e tenha uma boa noite de sono.